E aí, minha gente, você conservador da política brasileira, tá segurando bem na cadeira? Por que eu tô falando isso? Os acontecimentos todo dia têm uma novidade e a gente precisa prestar bem atenção. Eu quero, nesse vídeo, falar sobre tudo aquilo que há 2 semanas, uma semana mais ou menos, vem sendo exposto pelo Elon Musk. Elon Musk, né? E eu e você precisamos realmente entender, no contexto que vivemos e aonde queremos chegar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O que de fato é o mais importante para nós? Você acha que o ministro do STF, que está mandando soltar e mandando prender, você acha que ele vai ser preso? Vou te dizer, vou te adiantar. Não. Você acha que o governo atual que está vai, por um acaso, achar que, não vou mais, não estou conseguindo governar, então eu vou sair, renunciar, ou de repente, no cenário atual, você acha que os deputados, senadores vão conseguir fazer um impeachment, tanto de um quanto do outro? Se você respondeu sim, ou se você tem esperança, eu não quero te entristecer e nem mostrar que sou pessimista, mas quero que você atente para algumas colocações. Vamos lá, vamos começar a analisar a história de trás para frente para a gente conseguir entender o que vem por aí, o que tá por vir. Na medida de força, nós temos uma defasagem muito grande ao lado da direita. Ou seja, a direita, ela não tem a grande mídia na sua mão. A direita não tem os órgãos internacionais ao seu lado. A direita não tem o controle nas instituições do Brasil, ou seja, o judiciário, a Suprema Corte, a maioria é de esquerda. As pequenas cortes também, espalhadas pelo Brasil, também a maioria é de esquerda. Então, olhando para isso, nós fomos surpreendidos em 2018 quando elegemos o Bolsonaro. Que ele, infelizmente, chegou um momento que, devido a não ter como trabalhar, porque está cercado de ideias socialistas, comunistas, inclusive nos que se diziam de direita, ele praticamente ficou isolado. Era um guerreiro solitário. Então, por ele ser um guerreiro solitário, ele não conseguiu governar. Por quê? Porque o controle de todas as instituições, inclusive agências reguladoras, assim como a ANEEL e tantas outras aí, CAD, CVM, todas controladas pelo establishment ou pela esquerda. Então, a direita chegou ao poder sem poder. Bolsonaro, ele conseguiu algo que, na mente dos brasileiros, seria algo praticamente impensável. Ele conseguiu fazer com que nós viéssemos fazer uma reflexão, analisar o que estávamos vivendo antes dele e o que queremos depois dele. E isso ele conseguiu um sucesso mesmo com toda defamação, mesmo com aquela perseguição da grande mídia, a perseguição da esquerda, a perseguição dos isentões, todo esse povo, tudo contra. Então, hoje, nós estamos vendo o quê? Do lado do Bolsonaro, na época que ele estava na eleição, quem deu uma força para ele foi Donald Trump. Só que o Trump também perdeu, porque ele também foi surpreendido nos Estados Unidos. Porque a esquerda ela é organizada. Nós temos que entender que a esquerda está há anos militando. Desde a época de vovó menina. Ela está militando há muitos anos atrás. E aí o Trump foi surpreendido, porque a esquerda ela, assim, ela é amoral. Não importa o que ela vai utilizar. Ela usou a Covid
para botar o Biden lá. Usou a Covid para neutralizar Jair Bolsonaro aqui. Então, usou os meios que eles têm, sujos ou não, para tentar chegar ao poder. E aí, eles, nos Estados Unidos, conseguiram, e aqui também. Mas a história não para, ela é cíclica, ela muda, um dia não é igual ao outro, as pessoas dormem hoje, mas amanhã elas vão acordar, que é o que acontece no Brasil. Trump, agora em 24, praticamente já está eleito, até os juízes liberaram ele, então ele vai chegar, não vai fazer que nem fez no primeiro, ele já tem o republicano nos Estados Unidos, já tem um plano de governo agora. Agora eles têm um projeto de nação, que é o que está faltando para nós. Então, agora em 2022, que nós perdemos, nós vemos muitas pessoas que estão começando a despertar para aquilo que Jair Bolsonaro sempre falou, que há, sim, um meio que sendo utilizado para acabar com a liberdade, acabar com o direito de produzir, com o direito da sua propriedade privada, com direito a você defender-se de alguma agressão involuntária. Quer dizer, tudo isso agora tem pessoas que estão começando a tomar forma. E infelizmente aqui no Brasil nós ainda não temos um plano como aconteceu com os Estados Unidos, com Donald Trump, e também como aconteceu com aquele onde o Bolsonaro, esqueci o nome agora, que o Bolsonaro foi na embaixada da... esqueci o nome do homem. Esqueci o nome dele. Mas Orbán. A embaixada, esqueci o nome do país também. O que acontece? Então, eles fizeram um plano de governo e agora eles conseguem governar de fato. Então, por que eu falei do Elon Musk? Porque a gente tem visto pessoas que não tinham, tinha algeriza pela direita, começar a mudar um pouco o conceito, começar a olhar para a direita não com amores, mas pelo menos dando o benefício da dúvida, antes nem davam. Tanto juízes, como formador de opinião, jornalistas. Claro, não vamos falar da Rede Globes, né? Porque lá são militantes e pagam pelo governo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu postei falando sobre uma reportagem, um documentário que eu vi que é interessante. A Globo, ela odeia o Bolsonaro não só por fato de ser o Bolsonaro, porque ele foi militar, não tem nada a ver. A Globo apoiou o golpe de 64, assim como o Estadão. Então, na verdade, se eles falam que lá foi golpe, eles estavam promovendo o golpe. Mas por que eles estavam do lado dos militares na época do regime? Porque, na verdade, eles começaram a ser beneficiados. Então, a Globo é assim, como se fosse o centrão. Se aonde tiver favorecimento, ele vai entrega à família. É mais ou menos uma vez eu fui fazer um evangelismo na rua e eu lembro que foi no complexo do Alemão ali e eu saía sexta-feira, fazia evangelismo e levava cantinha. Num dado momento, quando eu cheguei ali na rua para entregar quentinha para um rapaz, ele falou: muito obrigado por essa quentinha, porque já há 2 dias eu estava vendendo a minha mulher para comer quentinho, para comer comida, porque a gente não tinha dinheiro, então ela tinha que dar o corpo para a gente comer. É muito triste, essa situação que eu estou te contando é só para você entender como é grave o posicionamento dos grandes jornais de circulação no Brasil e também da Rede Globo. Se eles puderem, se for para eles se beneficiar, eles vão entregar até a família. Entregam tudo que para nós é moral, para eles vão entregar, desde que eles consigam lucros. Então, não estou falando desses, estou falando daqueles que quando vê, opa, tem alguma coisa errada. Então esses daí
Depois que o Bolsonaro saiu do poder e eles começaram a ver o avanço da justiça, começaram a, opa, tem alguma coisa errada. Onde o Elon Musk entra? Ele entra no seguinte fato. Tem pessoas que estão entrando nessa jornada de ajuda aos conservadores voluntariamente. Eles não estão entrando simplesmente porque os conservadores estão pedindo para ele entrar. Não, não. Deus mesmo está tomando essas pessoas e essas pessoas estão se levantando e se colocando de frente. Só que agora colocou alguém que não deve financeiramente nada para ninguém. Você viu ontem a declaração de Lula? Lula disse que o Elon Musk nunca plantou um capim no Brasil. Eu tenho um documentário sobre o Lula, como é que ele chegou na vida pública com o irmão dele, que era sindicalista. O Lula, a única coisa que ele fez na vida, a carteira dele foi assinada só quando ele começou na metalúrgica e sofreu aquele acidente, entrou como sindicalista e está hoje. Lula nunca deu nada para esse país, ele só sugou. Tem um texto bíblico que diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, dá. O Lula é esse, ele é sanguessuga. Ele nunca deu nada, nunca produziu nada. Ele nunca produziu nada que acrescentasse essa nação. Ao contrário, ele só destruiu o Brasil. E ele vem falar dela, moça. É piada. E o pior é que tem tantos ignorantes e aqueles que puxa saco, sabe? Aqueles que vivem aos pés de um homem como esse, que ainda vão atrás para dizer que ele está correto. Eu vi uma reportagem da Rede Globo na Amazonas, tem mais ou menos uns 2, 3 meses. E no jornal, você deve ter visto aí também que circulou muito na rede social, no jornal, o apresentador estava falando lá de dentro da Amazonas, aquilo é imenso. Só que o sinal de internet estava muito bom. E aí o jornalista da Globo, que estava na sua bancada, se incomodou e perguntou para ele, vem cá, você está falando comigo, mas eu estou vendo que você está falando muito, muito bem. Sinal aí está muito bom. Que sinal é esse? Aí eles tiveram que falar. É que no governo Bolsonaro, o Elon Musk colocou aqui a Starlink, satélite dele, para ter internet aqui nas escolas aqui da Amazônia e nos locais aqui. Então essa rede de internet funciona muito bem aqui, porque esse homem colocou aqui. E o Lula vem falar que o cara não plantou um capim. Sabe o que é isso? Lula é um cara ignorante, ele é maléfico, mas é um cara ignorante. Não é ignorante pelo fato de que só ignorante, não, ele é mau, um homem mau. E ele fala as coisas para construir, para construir uma narrativa. Só que o que ele está querendo, ele não vai conseguir, que é cercear o direito de expressão na rede social. Porque quando ele começou o primeiro governo e no segundo, não existia. Hoje, o que ele fala é tudo rebatido. Incrível, eu vi um vídeo hoje no Twitter que o Lula postou sobre Elon Musk e um próprio esquerdista chegou lá e rebateu ele. Um cara que era militante, mas rebateu ele, porque viu que ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está querendo trazer uma ditadura para o Brasil. Então eu e você, o Elon Musk é um ajudador, é alguém que vai chegar para somar, já está somando. Agora, para finalizar esse vídeo que está longo, e aqui eu não quero nesse canal fazer vídeo muito longo, mas isso eu precisava fazer. O que Elon Musk falou que me chamou muita atenção? Ele falou assim, temos que nos preparar para as eleições, o Brasil precisa se preparar nas eleições de 2026. Gente, deixa eu falar uma coisa. E eu espero que você atente isso. José Dirceu falou que o PT precisa ficar pelo menos aí mais 10 anos ou 12 anos no poder. Pela perspectiva normal, ele não fica até o final desse mandato. Mas, como eu falei, a esquerda não age dessa forma. Ela não age, como diz Bolsonaro,
ela não joga dentro das 4 linhas. Um está jogando dentro das 4 linhas, que é a direita, os conservadores. O outro vai jogar fora das 4 linhas e trazer todo tipo de armamento ilícito para tentar derrubar o seu opositor. Então, para 2026, o que Elon Musk está falando? Eu e você temos que nos atentar que eles já vão projetar, já estão armando algo pior do que 22. Porque 2022 a gente ainda estava meio disperso. Ainda tinha pessoas, praticamente 90% dos opositores contra a gente. Agora já mudou. Agora a gente já tem 70%. Já tem pessoas que já estão mudando de lado, já tem pessoas que estão mais atentas, já tem pessoas procurando saber por que tantas coisas acontecem e só os conservadores não podem falar. Então, para isso, eles vão tentar, de qualquer jeito, usar um plano muito mais ardiloso para 2026. Então, eu e você temos que estar bem alerta. Como? Temos que aprender a formar nossa opinião, tirar o nojinho, tirar o sentimento e começar a trabalhar convencendo aquele que é um esquerdista, não militante, aquele que votou na esquerda, mas não é militante. Militante você esquece, mas aquele que é que nem a gente, militante, não adianta. Tem que ser aquele que votou na esquerda, mas ele não tem um conceito firmado sobre aquilo que ele quer. Esse nós precisamos ganhar. Nos colégios não. Pode falar em colégio, senão vai falar que é doutrinação, e realmente é. Então o colégio é para ensino. Mas estou falando assim, na sociedade, no futebol, onde nós formos, nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam o que é a esquerda na verdade. Kim Paim fez um vídeo, se eu não me engano tem 1 semana ou 2 semanas, de tudo que o Lula já fez nesse ano de 2023 no governo. Tudo de ruim para destruir a população. Pega esse vídeo, apresenta para os seus colegas. Se você não conhece Kim Paim, você precisa conhecer. Se você não conhece o Kim Paim, você está desinformado, porque ele sim traz informação. Então, faça isso. Comece a conversar sobre o que a pessoa, o que ela quer para o seu futuro daqui para frente, depois de Lula, porque o Brasil vai ser, realmente o Lula vai sair, nós vamos conseguir tirar esse cara do Senado. Só que aquele negócio, quando eu morava no Rio, eu morava próximo em Irajá, próximo ao Morro do Jorge Arthur. E todo dia que matavam um traficante por guerra ou qualquer coisa, no outro dia, ou no mesmo dia já tinha outro no lugar dele. E é a mesma coisa no carro de Lula. Não estou dizendo para matar ninguém. Mas quando nós tirarmos ele da política, ele for vencido nas urnas, certamente já tem outro preparado. Então a gente primeiro prepara a consciência do povo, porque independente de quem venha, o povo já está preparado. É isso aí. Vamos nessa jornada, gente. O Brasil tem jeito. Ainda há esperança para o Brasil, mesmo com tudo.